Esse daqui, domingo a gente faz. Brincadeira. Não, não é brincadeira. Você vê que a gente não tem que prestar nas coisas. É? A gente não tem que se apressar nas coisas. Não, não tem que. É. Vai. Não tem caminho rápido demais. É um livro? Não é que é? Você não sabe ler, meu. Você é surdo? Você não sabe ler. Você é surdo. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar com o nosso shiur. Aqui se lembra que estudamos semana passada? Não, semana passada não estudamos de Shema. Semana passada estudamos de Talit. Era para estudar de Shema. Semana passada era para estudar de Shema e terminamos estudando de Talit. Mas foi bom. Dentro de tudo foi... Excelente. Quem quiser ter a gravação aí à disposição. Do Bravo e do cobertor. Cobertor de frio. Então, nós estávamos vendo, voltando então sobre essa alahot de Shema Israel, certo? Que a pessoa deveria responder sempre que a gente deve responder? Kadish, Kedushá e Baruchu. Se ele está numa parte que não deve interromper, essas coisas na prática deve responder. Isso vimos de acordo com o Mechaber. Vamos recompensar essa mesma alahá, que é a última que estudamos, e com isso vamos emendar o shiur. Estamos na alahá Gimel do Siman Samach Vav. Sim. Pode ser hoje. Eu já tinha colocado tefilim de braço. Antes da cabeça tinha um Kadish que... Aí eu tenho que fazer a brachá do... Bravo. Uma boa pergunta. Não é o tema, mas como uma pergunta prática que pode acontecer com a maioria do pessoal quando atrasa um pouquinho, que na prática... Por que atrasa um pouquinho? Atrasa porque chegou tarde, atrasa porque ficou conversando, de repente o Hazan começa e já vai falar o Kadish. Então, na prática, nós costumamos que não interrompemos entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. Tem costumes que fazem brachá no tefilim da mão e no tefilim da cabeça. Nesse caso, não tem problema, porque está fazendo brachá no tefilim da cabeça. Quem não faz brachá no tefilim da cabeça não deve interromper entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. Por quê? Quando você faz a brachá de leaniach tefilim, que seria a brachá do tefilim da mão, você já tem kavaná que essa brachá vai sentar a mitzvah do tefilim da cabeça. Que, de fato, de acordo com muitas opiniões, são duas mitzvot independentes. A mitzvah de tefilim da mão é uma mitzvah e a mitzvah de tefilim da cabeça é outra mitzvah. Onde vemos isto? A Torá diz, o kshartam leot al yadecha, veio le totafot beinenecha. A Torá separa com dois conceitos diferentes. Mas talvez é uma mesma mitzvah dividida em dois. Inclusive, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que está com um braço machucado e não consegue pôr tefilim no braço. Por alguma razão está fachado, vamos dizer, do ombro até a mão. Ok? Ele coloca tefilim da cabeça e faz a brachá no tefilim da cabeça somente. Não. Então, só coloca tefilim da cabeça. Agora, se não tem cabeça, temos outro problema. Então, agora eu fiz uma pergunta que ele perguntou do tefilim. Espera aí, deixa eu terminar. Então, na prática, a pessoa, o que acontece? Como, na prática, tem discussões entre opiniões na halachá, se o tefilim da mão e da cabeça são mitzvot independentes ou uma mesma mitzvah, toda a questão aqui é a brachá. Então, por via das dúvidas da brachá, o que fazemos? Fazemos as brachot independentes. Fazemos a brachá do tefilim da cabeça e do tefilim da mão separado já, primeiro da mão e depois da cabeça. Só que acontece, mas talvez uma brachá desnecessária, para não incorrer numa brachá desnecessária, então nesse caso, que estaria talvez incorrendo no problema de pronunciar o nome de Deus em vão, o que devemos fazer? Para aqueles que fazem duas brachot, diz a própria alahá, não sei se alguém se lembra, quando vai fazer a segunda brachá, ele fala, depois de fazer a segunda brachá, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Por quê? Está no Sidur, inclusive. Por quê?
Porque se a brachá não era necessária, ele pronunciou o nome de Deus em vão. E quando você pronuncia o nome de Deus em vão, para não ser em vão, você fala Baruch Shem Kevod. Se você fala somente Baruch Atah Hashem, aí fala um versículo de Salmos que diz Baruch Atah Hashem, Lamdeni Hukecha. Então, mas ele falou Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, ele continuou. Então aí fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Isso para quem tem receio que talvez a brachá é desnecessária. Sefaradim e Ashkenazim, de Nusach Polin, etc., Nusach Sfard, que não falamos a brachá do tefilim da cabeça, a gente coloca o tefilim da mão com a kavaná, então não deve interromper. Ok? Não deve. Então tem que ter cuidado de não falar com ninguém, etc. A pergunta, estou explicando bem o contexto, a pergunta de Yosef Shai foi, não deve. Ok, não deve. Mas justo acabou que ele terminou de colocar o tefilim na mão e ele não foi rápido o suficiente para colocar o tefilim da cabeça antes de ter que responder ao Kadish. Por quê? O pessoal começou a falar o Kadish e aí ele deveria responder. O que ele faz? Responde o Kadish? Ou como ele está para colocar o tefilim da cabeça para não interromper, não responde? Então, na prática, deve responder o Kadish. E como interrompeu entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça, faz a brachá do tefilim da cabeça, e aí não precisa falar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, porque é uma brachá necessária, porque ele interrompeu no meio. Está claro? Foi essa a pergunta? Então, não falar a brachá da cabeça Faz. é errado, é errado. Então, Errado, porque você interrompeu, você não, você tinha intenção de quando você fez a brachá da mão, colocar em da cabeça e conectava uma brachá, entre aspas, as duas mitzvot, certo? Só que no meio você interrompeu, perdeu o nexo entre uma mitzvah e outra, entendeu? Uma vez que perdeu o nexo, tem que entre aspas, o tefilim da cabeça ficou sem brachá, é uma mitzvah que ficou sem brachá, porque a brachá do tefilim na mão, quando você respondeu, interrompeu no meio, se desconectou. E deixar de responder Kadish é mais grave. Quer dizer, tem que... Não deve, nós vimos isso que está, assim começou a tua pergunta. Nós estávamos explicando que a pessoa deve interromper para responder ao Kadish. Se ele deve interromper, então aqui também deve interromper. Sim, Jacques. Por que desculpa a pergunta? Eu desde que eu faço batismo, eu sempre desenha, quando eu coloquei, antes de colocar na cabeça, o filho na cabeça, eu sempre fiz da brava. Calma. Então, talvez não expliquei direito. Vou voltar a explicar. Tem costumes diferentes, ok? O costume da família do Jaime, Ashkenaz, Nusach Ashkenaz, faz brachá do tefilim da cabeça e depois fala Kevod Malchuto Leolam Vaed. Por quê? Porque eles têm receio que talvez a brachá é desnecessária. Por isso fala Baruch Shem Kevod. Senão, por que fala Baruch Shem Kevod? Agora bem, quem segue a opinião de que uma mesma mitzvah e a brachá de fato é desnecessária, não fazemos brachá. Como não fazemos brachá? Então, fazemos questão de não interromper. Como fazemos questão de não interromper para conectar o tefilim da mão e o tefilim da cabeça como uma única mitzvah, então não interrompemos. Aí surge a pergunta do Yosef Shai, mas surgiu hoje que ele colocou o tefilim da mão e não chegou a pôr da cabeça e já tinha que falar Kadish. Aliás, tinha que falar não, tinha que responder Kadish. Então, ele responde ou não responde o Kadish? E se responde o Kadish, faz ou não faz a brachá? Foi essa a pergunta. Agora, que você está comentando que você aprendeu assim, ótimo. Por isso que cada pai, quando vai ensinar seu filho para bar mitzvah, deve procurar um professor que vai ensinar, eventualmente não é professor de moda, o professor que vai ensinar os costumes que a família, entre aspas, segue. Por exemplo, o menino Ashkenazi vai contratar um professor sefaradi, o menino segue a tradição tipo que fala brachá. O professor sefaradi não vai ensinar isso para ele, porque ele não tem esse costume. O professor deveria estar atento a ensinar isso. Não sei se você me entende o que quero dizer.
Então, na prática, por exemplo, tem costumes diferentes de como colocar o tefilim, enrolar o tefilim. Como enrolar o tefilim na mão. Você não se viu sefaradim, é bem diferente. Não existe certo ou errado. Agora não estou brincando, normalmente brincaria. Não existe certo ou errado, existe tradição. Ou seja, quando a Alahá traz, você tem que amarrar o tefilim no braço, aqui em cima, e tem que amarrar na mão. Como? Exatamente, a tradição, entre aspas, é divergente. Ao ponto que, por exemplo, os Ashkenazim têm dois costumes. Tem os Ashkenazim, como falamos, Nusach Ashkenaz, que coloca o tefilim, dá a volta para dentro. O nó do tefilim é diferente. O nó do Nusach Sfarad é diferente e automaticamente, em vez de dar a volta para dentro, dá a volta para fora. Eu não posso dizer que o meu é certo e o outro é errado. Que nem agora. Sefaradim está falando Selichot e nós, Ashkenazim, ainda não falamos Selichot. Eles estão pagando o preço de comer arroz em Pesach. Isso foi brincadeira. Não consegui. Não consegui. Deu para entender? Não é que estão errados ou nós estamos errados. São costumes diferentes. Mas a essência, isso eu costumo dizer sempre, se a gente analisa, cara, é algo divino. Por quê? Porque o cara que estava no Iraque e o cara que estava na Romênia tem a mesma mitzvah, a mesma selichot. Um fala um dia, outro fala outro, mas quando chega nos dias, todo mundo está falando selichot. Todos têm a mesma essência, todos colocam tefilim, e no tefilim está escrito exatamente o mesmo. Cara, numa época que não tinha mídia social, não tinha imprensa, não tinha nada, e todo mundo tinha... É incrível isso. A divergência tão grandes de idioma, de culturas, porque mas a essência mesmo. Coloca no mesmo talit. E também no talit, nós já estudamos, tem costumes diferentes de como fazer, como chama, os nozinhos. E a quantidade de voltas que se dá, etc. Não existe certo ou errado. Então, quando você diz, me ensina a estudar errado, estudar certo, não existe isso. Você tem tua tradição. E aí, em tradições, temos várias. Baruch Hashem é uma coisa muito linda e muito rica. E cada um tem que ter sua tradição. O que acontece? Baruch Hashem. E olha o que eu te digo. Baruch Hashem. Am Israel, durante muito tempo, se perdeu, mas hoje em dia está voltando. Então, tem muitas pessoas que não tinham tradições. Perderam tradição familiar. Com a assimilação. Mas hoje em dia a pessoa começou a frequentar a sinagoga e estudar. E hoje ele está rezando hoje em dia todo dia. E o pai dele não rezava, talvez. E não ensinou ele a rezar todo dia. Ou ele não aprendeu. Mas olha, ele voltou a rezar. Se ele consegue resgatar sua tradição, ótimo. Se não, ele adota, entre aspas, uma tradição e vai com ela adiante. Por exemplo, isso está trazido na Alahá em relação a um convertido. Um convertido, kasher, 100%, Leshem Shamaim, tudo mais, como Ruta Moavia. Ela virou Ashkenazi ou Sefaradi. Ela não tem tradição. Os pais dela vieram de Moab, não eram de... Estou dando um exemplo, naquela época não tinha Ashkenazi e Sefaradi, mas só para entender o conceito, ok? Quando alguém ele adota um caminho que ele vai seguir e manter-se fiel a isso. Não pode ser, isso aqui... Eu gosto de comer arroz e pensa sou sefaradi. Eu não quero falar de Elul, sou Ashkenazi. E assim por diante. Não pode. Isso daqui é totalmente errado. Você não pode... Tem que ter um caminho. E, como uma vez alguém falou, na pior das hipóteses, você vai passar o Geinom junto com Rav Ovadia Yosef ou com Balatania. Não sei. Ou seja, você tem que, de alguma maneira, não estou querendo criticar ninguém, ao contrário. Ok? Cada um de nós devemos saber que devemos tentar fazer o melhor que podemos dentro do caminho que seguimos. Então, se alguém tem alguma dúvida, às vezes, tem que ter um rabino e consultar com o seu rabino. Tem uma linha e vai ser coerente com essa linha. Então, não existe certo ou errado. Quando você me comenta, mas eu aprendi desde o Bar Mitzvah. Ótimo!
Então, essa é a tua tradição. Agora, o que acontece? Muitos professores de Bar Mitzvah, no decorrer das gerações, são pessoas que eram mancos ou caolho na terra dos cegos. Então, muitos professores de Bar Mitzvah, eles não sabem de nada. Acontece muito. Então, a gente, o professor de Bar Mitzvah, ele não sabe. E ele ensina do jeito que ele sabe e tudo mais, e mais no chutômetro. Estava falando essa semana com um professor de judaísmo sobre o shofar. Ele falou, tem alahot de toque de shofar? Porque ele falou que ensina os meninos a tocar o shofar. Aí falei para ele, bom, é bom aproveitar e ensinar as alahot. Ah, tem alahot? Falei, olha, a alahá diz que todo som que sai do shofar é kasher. Mas os sons têm som diferentes. Então tem que saber as alahot, de quanto tem que durar cada som. E como se faz a interrupção em cada som. Tudo isso tem alahá no Shulchan Aruch. Tem que ensinar, porque hoje em dia não é somente o menino toca shofar, então eu toco em casa e fiz a mitzvah. Primeiro, o menino menor de idade não cumpre com a mitzvah e não isenta um adulto da mitzvah. Primeiro. Segundo, tem que saber se o shofar está kasher. Terceiro, e assim por diante. Você vai ver, tem várias alahot que são importantes saber. Não é fim do mundo. É que nem agora estamos estudando sobre Shema Israel. Shema Israel é algo mais difundido, talvez, do que o shofar. A pessoa fala Shema Israel até quando tem uma tradução. Shema Israel, sabe? Então, na prática, mas tem alahot de como cumprir com a mitzvah, como a gente se conectar com Hashem e tudo mais. É isso que estamos tentando estudar. Você vê, já segundo o shiur, que a gente está tentando estudar e a gente sai do tema, mas eu faço questão, normalmente, todo mundo que sabe aqui, está aqui, a maioria já sabe, eu não saio do tema. Mas são alahot que mexem com o nosso dia a dia, por isso que eu saio do tema. Porque o shiur é de alahá. E, por exemplo, começou tudo com a pergunta de Yosef Shai. Isso que o Yosef Shai perguntou, e atrapalhou o shiur. Não, mas o que ele perguntou, que pode ser que está colocando o tefilim da mão, e aí de repente chega o Kadish, o tefilim da cabeça, e tem... É uma pergunta que a gente se depara todo dia, e muitas vezes tem pessoas nessa situação. Então é importante esclarecer quando alguém faz a pergunta. Tem uma regra que diz, no Pirkei Avot, Lo abaishan lamed, velo akapdan melamed. O vergonhoso não aprende e o exigente não ensina. Se eu vou me fixar somente no tema que estamos estudando, não adianta, porque é aí que se torna a questão na prática. Estamos estudando a Lahot, que cada um de nós aqui, o que você perguntou, Jacques, é muito importante. Então estou fazendo errado. Peraí, não existe errado. Toda a vida você aprendeu assim. Se o que você estudou, e aí presta atenção, tem fundamento na Alahá, porque às vezes estudou errado. O professor não sabia, ensinou errado. Então tem pessoas que colocam tefilim, muitas vezes, vem aqui na sinagoga e colocam tefilim. Toda a minha vida coloquei assim. E está colocando errado. O professor ensinou errado, ou ele não se lembrou, enfim, e ele está habituado de um jeito errado. Então, peraí. Agora tem, dentro dos diversos ritos e formas de colocar tefilim, ele tem que ter uma maneira que esteja de acordo, que tenha uma sustentação na Halakha. Hoje em dia, inclusive, o tefilim mesmo, se você vai ver o tefilim de Nusach Ashkenaz, estávamos falando, o tefilim da cabeça é diferente ou não? É um quadradinho. No outro é um... Então, você vai ver, hein? Cada um é diferente. Agora, se você está seguindo uma tradição, e essa tradição tem fundamento na Halakha, está perfeito. Continue assim. Tem o que está trazido na Halakha, alguns ritos e costumes que são fundamentados na Kabbalah. Então, aquele que está fundamentado na Kabbalah se considera que são um pouquinho mais elevados, por via de regra. Porque também seguem, consideram a parte mística da Torá. Se você seguir esse, ótimo. Se você não segue, passar a seguir, então tem que ver com o teu rabino, se precisa fazer a Talat Nedarim, enfim. Não estou querendo entrar aqui no detalhe. Só estou querendo mostrar como que realmente a Halakha é rica nesse sentido e pondera. E nossos sábios sabem, e Hashem sabe ainda mais, somos todos seres humanos e cada um tem sua forma de servir a Deus, cada um tem sua mitzvah, onde ele se conecta mais, onde ele está mais... por assim dizer, identificado. Ok? Uma pergunta pequena.
Vem um amigo. O tamanho você da tá na- pergunta não é problema. Vem um amigo, você está na sinagoga, vem um amigo e pede teu tefilim emprestado. Você pode não dar o teu e dar o da sinagoga? Pode, Pode. pode, Não- pode. Eu vou te explicar o que acontece. Ele pode se ofender, no sentido que nós já vemos, pessoas são muito sensíveis às vezes. Pô, não quer me emprestar o tefilim dele, que acha que eu vou contaminar? É que talvez você está com pressa e precisa ir embora, você vai ter que emprestar meu tefilim, vou ter que ficar aqui de plantão para depois pegar o tefilim para levar. Ou ele mudou as Oh, coisas calma. estavam da maneira que Não, estava. calma. Eu já vou chegar lá. Você fez uma pergunta muito boa, por incrível que pareça. Aí, é? Por isso eu falei, por incrível que pareça. Então, o que acontece? Você está no teu tefilim. Então, você pode emprestar da sinagoga e explica para ele e não tem problema. Olha, estou com pressa, sei lá o quê. A regra diz, inclusive, se eu deixo meu tefilim na sinagoga e alguém vem na sinagoga, pegou meu tefilim e colocou sem permissão, ele está perfeito, não fez problema nenhum. Desde que devolva o tefilim que estava e aonde estava. Por quê? Porque ele não, a pessoa, a princípio, a pessoa fica feliz que faz a mitzvot com seus objetos. Eu pude ajudar alguém a fazer mitzvah. Hein? Pode ser que meu orgulho não me permita, mas minha neshama fica feliz com isso. Por outro lado, eu não vou atrapalhar, se eu pego o tefilim emprestado de alguém, atrapalhar a pessoa quando chega no dia, vamos dizer, você já rezou, aí você chega no dia seguinte, aí você fica procurando o tefilim, cadê meu tefilim? Onde deixaram o tefilim? Aí não somente deixou o tefilim, ele enrolou o tefilim, mexeu todo o tefilim, mexeu ou não, etc. O que acontece? Com o tefilim é de alguém, eu não posso, se eu vou mexer ou não, porque talvez tua cabeça é maior do que a minha, então eu vou ajeitar o nó da cabeça. Então depois tenho que devolver como estava, porque no dia seguinte, quando você chega, você tem que ter o teu tefilim que você comprou para você ter essa facilidade, pronto para você usar sem inconvenientes. E aí eu estou te atrapalhando o teu serviço a Deus, e isso não posso fazer. Eu, não sei se entendeu. Agora, o tefilim que é da sinagoga, ninguém pode reclamar, porque é público. Então, se alguém diminuiu e alguém aumentou, não, etc., ele é público, faz parte, como diz, do risco. Cheguei mais cedo e o tefilim no teu tamanho. Perfeito. Me respondeu. Ok? Agora, a pessoa, poder estar é bonito, é bom. Eu fiquei feliz, mas hoje eu trazei na reza porque o Rabino Abraão teve que me ajudar a mudar tudo. Tá bom. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer para a mitzvah mais bonita, então? Uma sugestão humilde. Duas coisas. Ou você fala para ele, desculpa, vou te emprestar o tefilim da sinagoga porque depois eu quero sair, eu quero ter ele pronto. Ou pedir, não mexe ele. Ou, quando você terminar de usar, me devolve que eu enrolo do jeito que... Entendeu? Boa. Porque eu já emprestei uma vez e aconteceu e depois me atrapalhei tudo. Não sei, não acredito que foi na forma de enrolar. Ele deve ter mexido, calma, deve ter mexido alguma coisa que dessa maneira você se atrapalhou. Então, porque a forma de enrolar, você desenrola, a correia fica esticada, acabou, não tem problema. Então ele deve ter mexido alguma coisa, que aí você pode dizer, olha, só te empresto, mas por favor, não altera nada nele, porque como eu coloco todo dia e estou habituado, se você alterar alguma coisa, vai me afetar depois. Então, te peço ou me devolve como estava, ou me dá que eu enrolo do meu jeito, enfim, se for o caso. Mas falando, como chama, de forma educada e considerada, não vejo inconveniente. A gente pode tirar o tefilim para emprestar. Boa pergunta. Na prática, a Halahá traz que a pessoa deve, pelo menos, ficar com tefilim até depois o Kadish do Bale Tzion. Então, por exemplo, se eu tenho tefilim na sinagoga, bom, mais tarde, eu vou rezar com o tefilim até terminar o Bale Tzion e falar o Kadish, e aí vou tirar o tefilim e emprestar para ele. Tito cabelo? Sim. Sim. Se eu coloco o tefilim no braço direito e tenho necessidade de emprestar o tefilim de alguém que coloca no esquerdo. Boa pergunta. Na prática, a pergunta, hoje, vou traduzir um pouco a pergunta para ficar mais genérica. O Peça está perguntando, pode acontecer uma pessoa
chegar na sinagoga e precisar de um tefilim, e o único tefilim que tem é de alguém que seja ao contrário dele. Que significa, se você é destro, o tefilim de um canhoto, que ele, ou você é canhoto, o tefilim de um destro. Por quê? Por regra, coloca o tefilim no braço fraco, certo? E o tefilim, ele está para o braço fraco. Então, o canhoto coloca no braço direito e o destro coloca no braço esquerdo. Assim sendo, quando vier um canhoto querer pegar meu tefilim, que está preparado para o braço esquerdo, o que acontece no tefilim? Uma das regras do tefilim é que o nozinho do tefilim, se alguém reparou, tem um nozinho de letra Yud no tefilim da mão. A pergunta é relevante no tefilim da mão, no tefilim da cabeça, não. No tefilim da mão, o nó tem que estar direcionado ao coração. Então, no tefilim de um destro, o que o tefilim coloca no braço esquerdo, o nozinho vai estar onde? Do lado do coração, que seria, vamos dizer, o lado direito. Ele está olhando para a direita, que é o coração. Certo? Coloca no braço esquerdo, olhando para a direita. No tefilim do caído, esse não vai estar onde? Do lado esquerdo, porque está olhando para a esquerda, que o coração está à esquerda do braço direito dele. Então, assim sendo, o tefilim por dentro, a caixinha de tefilim é exatamente igual. Os pergaminhos são exatamente iguais. O que muda? Geralmente o tefilim da mão tem uma entradinha um pouquinho maior para o nó poder entrar e encaixar direitinho. Isso no tefilim que são de Bemagassá. Então, alguém vai reparar, no tefilim tem como como se fosse um tipo de alça de entrada de cada lado, onde passa a correia. De um lado é um pouquinho mais entrado que do outro, para facilitar isso. Então, no tefilim do canhoto vai estar do lado esquerdo, no tefilim do destro vai estar do lado direito. Dito isto, na hora que um canhoto vai colocar o tefilim, vai ter um problema. O canhoto vai colocar o tefilim no destro, ou um destro no tefilim do canhoto, vai ter o tefilim que ele vai colocar no outro braço. Então, se eu vou colocar o tefilim do canhoto, que o Yud está deste lado, para estar do lado do coração, certo? Então, quando eu vou colocar no braço esquerdo meu, o nó vai estar para fora. Certo? Então, surge aqui uma pergunta que tem bastante divergência de opiniões na halakha, como tudo é, como chama, é controverso. O que é melhor? Virar o tefilim de ponta cabeça, para que fique o nó do lado de dentro, ou puxo o nó para o outro lado. Então, a opinião mais certa é puxar o nó para o outro lado, e aí tem que prestar atenção para devolver o nó da forma certa. Porque colocar o tefilim de ponta cabeça, a opinião geral é que não é o correto. Porque estou colocando um tefilim de ponta cabeça. Querem colocar uma mezuzá de ponta cabeça. Entendeu? Então, na prática, eu viro o nó para o outro lado. Quem sabe pode desmontar o nó e fazer de novo, e depois desmontar e voltar a fazer. Mas retirar a tira e colocar de novo, tem que virar o nó também. Tem que saber fazer ou não. Não é tão simples. Então, por exemplo, se você reparou aqui na sinagoga, nós temos para emprestar tefilim de destro, que são o saquinho azul, e tefilim de canhoto, que é o saquinho vermelho. A gente já tem, inclusive, identificado dessa maneira, para facilitar, porque é um problema. Então, se vem um canhoto na sinagoga e diz, me empresta um tefilim, eu tenho um tefilim de canhoto para emprestar. E a melhor maneira que tem. Porque se o meu tefilim vai estar ou com problema daquele nó de como colocar o tefilim. Então, o mais certo, tentar conseguir, por exemplo, é uma pergunta real, prática agora, mês de Elul. Costume, nós já estudamos de mandar o tefilim em mezuzot para verificar no mês de Elul, certo? De terça e quarta-feira o Rabino Kafi vai estar aqui para verificar tefilim em mezuzot no dia, quem quiser deixar e trazer, precisar, etc. Então, você vai mandar teu tefilim para verificar. Você vai vir na terça de manhã, vai rezar e depois deixar teu tefilim para verificar. Por alguma razão, o Rabino Kafif não conseguiu terminar de verificar na terça e vai continuar na quarta. Você vem na quarta de manhã, vai precisar colocar tefilim. Você é canhoto. Então você tem que ficar atento de pegar um tefilim emprestado de um canhoto para não ter esse problema.
Tá claro? Esquerda e vermelha, né? Como? Canhoto ocidente. E na verdade a gente identificou dessa maneira sem alusão política. A gente sem alusão política. Tinha antigamente em Yiddish, não sei se você sabe Yiddish, se dizia o link a Reuters, certo? Então, sim, um vermelho. Então, comunista. Então, era assim, a link esquerdo. Então era como se falava, mas na prática a gente tinha que, de alguma maneira, adotar na sinagoga algum sistema que seja claro, tanto para nós rabinos, porque se vai ficar vendo cada vez o saquinho para ver qual saquinho entende? É complicado, porque o tefilim por fora, se você não é esperto, então, esperto no sentido de você entendido na matéria. O tefilim da cabeça, como falamos, são exatamente iguais. A diferença no tefilim da mão. Então tem que ficar abrindo todos os tefilim um por um. Então a gente diretamente adotou aqui na sinagoga. Saquinho vermelho é o canhoto, saquinho é o destro e acabou. Se a sinagoga pode dizer que adotou saquinho preto e saquinho branco, será? Não é simplesmente para, como é comunitário, mais fácil para a gente identificar. Foi a coisa que a gente fez. Antigamente eu tinha um saquinho vermelho, porque não tinha como. No saquinho vermelho escrevi no saquinho, era aquele saquinho de veludo, então escrevi com canetinha canhoto. Era mais curto que esquerdo. Então coloquei canhoto. Aí já ficou assim, entendeu? E hoje em dia já mandamos fazer saquinhos mais bonitos, então saquinho azul e saquinho vermelho. Mas simplesmente para cada um poder ter, por assim dizer, a melhor maneira de cumprir com sua mitzvah. Se vamos facilitar e o intuito é viabilizar, vamos viabilizar da melhor maneira possível. Ok? Pode ser mais uma pergunta? Já fez. Semana que vem vai ter aula de Shema ou ainda? Boa pergunta. Estava pensando, inclusive, hoje, fazer aula de começar um pouquinho sobre Rosh Hashanah, que está chegando iminente. Então, semana que vem, provavelmente, vamos estudar sobre Rosh Hashanah um pouquinho, que tem, do mesmo jeito que a gente falou, que tem muitas alahot de, como chama, de toque do shofar, tem muitas alahot de ouvir o shofar e etc. Então, vamos tentar estudar um pouquinho sobre isso e Rosh Hashanah, que temos duas semanas até Rosh Hashanah, 2 domingos, então dividir um pouquinho o tema e aí voltamos a estudar sobre Shema Israel, apesar da insistência e interesse de Israel. Vamos voltar depois de Sukkot, provavelmente, porque na semana depois de Rosh Hashanah já é véspera de Yom Kippur. Aí vamos estudar um pouquinho sobre Yom Kippur. Aí depois já temos... Não, já caímos em Sukkot. E aí o outro já é Simchat Torah. Então já vai voltar depois de Sukkot e Simchat Torah. Muitas dúvidas que as pessoas não fazem a pergunta do dia a dia. Agora eu vou te Perdão, calma. Por isso, se você reparou, eu fiz questão e esclareci. Saímos do tema, mas fiz questão de responder, porque são perguntas do dia a dia que mexem com todo. Não é que saímos do tema para perguntar algo genérico. Pessoal, só queria aproveitar, já que temos Minyan, que precisa falar Kadish. Acrescentar uma pergunta na dele. Eu também, desde pequeno, que eu aprendi na parte lita, eu faço as 2 brachot do Tfilim. Então, agrego agora essa reza que você falou. Baruch Shem Kevod. Se você faz as 2 brachot e você não interrompe no meio, acrescenta Baruch Shem Kevod. Okay. Aproveitar e falar que precisa falar Kadish, pessoal. רבי חנן בן הקשה אמר רצו הקדוש ברוך הוא לזכס ישראל לפי כך בן תלמיד שנאמר אדוני קובץ מען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש גרנד